experiência, né? Tem alguém gravando, eu acho que é a Nath. Obrigada, Nath. Eu acho que a gente aprende sempre muito nesses encontros e, com certeza, hoje não vai ser diferente, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Clarice Matos, sou advogada e linguista e eu integro a Rede Linguagem Simples desde 2021 na frente de conteúdos, junto com o Fábio e com a Heloísa Fischer. Em prol das boas práticas, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou branca, né? Tenho pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos claros, estou usando uma blusa amarela e estou usando um fundo virtual aqui, laranja, da Rede Linguagem Simples Brasil. E hoje a gente vai ter o prazer, a honra de receber a professora Maria José Finato, que é doutora em letras, ela é professora e pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela também integra o grupo de pesquisa em acessibilidade textual e terminológica. E é sobre esse tema que ela vai falar com a gente hoje. Vão ser mais ou menos uns 30 a 40 minutinhos aí de conversa, de exposição, e depois a gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser vai poder falar diretamente com a professora Finato ao final, mas se preferir também pode colocar as perguntas no chat e eu vou lendo, repassando para a professora. Eu queria lembrar a todos, por favor, de manterem os microfones fechados para a gente não ter interferências, né, e dificuldades para ouvir. E, enfim, é isso, não vou me estender mais. Eu passo agora a palavra para a professora Finato. Professora, seja muito bem-vinda, o espaço é todo seu. Muito boa tarde a todos vocês. Eu sou muito honrada com esse convite. Acho que a existência da Rede Linguagem Simples Brasil é um marco importante nessa iniciativa no nosso país e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês algumas das experiências que a gente tem construído ao longo de uma trajetória já de estudo, trabalho e pesquisa em termos da acessibilidade da informação. Eu vou, então, compartilhar com vocês a minha tela, com alguns slides que eu preparei. Só vou pedir que vocês, a Clarice, me diga se está visualizado, se está tudo ok. Está tudo certo, professora. Certo? Então, conforme aparece aqui nesse primeiro slide, eu quero falar para vocês especialmente do nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E eu também me apresento, né, assim como a Clarice se apresentou, eu sou uma mulher branca de cabelos grisalhos, estou aqui ao fundo com uma estante e uns armários, tenho o cabelo na altura dos ombros, uso um casaco escuro e uma blusa cor de vinho. Eu, como vocês vão ver ao longo desta apresentação, sou uma pesquisadora universitária e vocês podem ver que nesse slide tem uns símbolos, né? O primeiro símbolo ali é da FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. O segundo símbolo é do CNPq, que é um órgão nacional de apoio à pesquisa, e o último símbolo ali embaixo é da minha universidade. Então, tudo que eu tenho feito e o que eu tenho trabalhado no âmbito da universidade é um âmbito de uma universidade pública, que desenvolve pesquisa e estudos com recursos públicos. E a nossa política, o nosso princípio é que o que nós fazemos com recurso público, nós devemos dar ao público de maneira pública e gratuita. Então, ao longo das atividades e dessa história que vocês vão ver um pouco do nosso grupo de pesquisa, nós temos produzido uma série de coisas, de produtos, mas também formação de pessoas, produzido ferramentas tecnológicas, outras coisas desse tipo.
e sempre com essa ideia de que tudo que a gente produz deve ser público, de acesso público, para retornando o investimento que a gente tem e recebe. Eu tenho o apoio desse Conselho Nacional de Apoio à Pesquisa desde 2007, e pelo menos desde 2010, de uma maneira bem sistemática, eu e uma série de colegas temos nos ocupado dessa temática da linguagem simples, embora a gente não chamasse por esse nome, linguagem simples, no início, né? Linguagem acessível, linguagem clara, linguagem simplificada, e na sequência a gente estabeleceu a ideia de acessibilidade, e que sobre a qual a gente vai falar na sequência. Então, eu represento um grupo de pessoas, assim, estou falando em meu nome, mas também em um grupo de pessoas que uniram seus esforços em prol dessa ideia, da importância da acessibilidade da informação para as pessoas. Bom, em primeiro lugar, eu queria apresentar para vocês esse conceito de acessibilidade textual e terminológica. Por que eu não falo linguagem simples e por que eu falo acessibilidade textual e terminológica? Porque a gente está pensando numa qualidade da informação, né? Então, esse conceito de acessibilidade textual, ele engloba o texto, mas não só o texto escrito. Ele tem a ver com o texto escrito e também com as terminologias ou os vocabulários, os jargões técnicos. Tá? E o texto, né, no âmbito da linguística, a gente entende como sendo um todo multifacetado e complexo. Quer dizer, um texto não é só o que ele diz, mas o texto também é feito das intenções desse dizer. Enfim, o como eu escolho dizer algo faz parte também do texto, né? E o texto, a gente sabe, ele não é formado só de palavras escritas, ele é composto por imagens, organização, desenho, uma série de outras coisas. Então, é isto que a gente entende como sendo textual. Então, a acessibilidade textual e terminológica é uma ideia a qual a gente foi chegando e construindo, pensando essa ideia, esse conceito, como uma qualidade que a gente busca e que tem a ver com uma condição de compreensibilidade de textos. E, sobretudo, desses textos de caráter técnico ou científico, com os quais a gente tem lidado bastante de diferentes áreas do conhecimento. E, junto com isso, nós temos a linguagem simples. Tá? Então, a linguagem simples, ela está de mãos dadas com essas ideias, e claro que se não houvesse a ideia de uma linguagem simples, a gente não teria conseguido construir o que a gente tem construído até o momento. E a gente se foca bastante na ideia de que a informação que é apresentada por escrito e que ela traz temas ou trata de temas de utilidade pública, essa informação, tal como ela é apresentada, ela poderia ser comparada a um prédio, né? A um espaço físico em que as pessoas precisam conseguir entrar, vamos dizer assim, né? E nessa direção é que a gente pensou na ideia de que, assim como os prédios públicos precisam de rampas de acesso, o texto, compreendido como um edifício de informações, também precisaria ser dotado dessas rampas de acesso, de modo a possibilitar a entrada para esse mundo de pessoas com diferentes condições e necessidades, né? E o ponto de vista que nós trazemos para esse tipo de reflexão e de trabalho vem da pesquisa linguística. Basicamente, os estudos que eu vou mostrar aqui para vocês,
eles têm essa perspectiva de serem feitos a partir do ponto de vista da linguística. Então, essa imagem que eu tenho usado de modo recorrente em diferentes oportunidades, ela espelha um pouco isso, né? Aqui vocês veem uma rampa de acesso, como sendo uma possibilidade da gente enfrentar esses desafios. A gente tem trabalhado com diferentes temas, diferentes tipos de textos e de discursos e de informações, claro que centrando-nos bastante na parte da linguagem escrita, da palavra escrita, né? E temos trabalhado com essa acessibilidade em ciência, na área da saúde, recentemente no direito, e temos nos preocupado principalmente com esse tipo de leitor destinatário, que é a pessoa adulta, o trabalhador brasileiro que tem a escolaridade limitada ao ensino fundamental e que tem poucas experiências de leitura. E nesse processo é importante explicar, né, para vocês esse nosso ponto de vista de linguística, né? Então, o que é a linguística? A linguística é uma ciência e ela se ocupa dos fatos da linguagem, né? Todas as manifestações da linguagem são relevantes, e aqui vocês têm um trechinho de um autor que é considerado o pai da linguística moderna, é um texto de 1916, tá? Que instaura para nós a linguística como ciência. E aqui a gente marca, né, que o linguista ele não se ocupa só da bela linguagem, ele vai tratar de todas as linguagens, de todas as instâncias da linguagem que estão na comunicação humana, né? Então, o linguista, ele observa, ele descreve, ele tenta entender o que acontece nessas trocas de comunicação via linguagem, mas o linguista, ele não é um julgador no sentido de dizer isso é feio, isso é bonito, isso não é adequado, isto é uma gíria, isso é um jargão, no sentido de emitir um juízo de valor, tá? Então, todas as manifestações linguísticas são objeto de estudo e de interesse do linguista. O linguista, ele não é um gramático, aquela figura, né, que escreve aquele manual de gramática e diz assim, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, por exemplo, né, o clássico, né? Houveram muitos problemas. Na gramática está escrito assim, isso é um horror, a gente não deve escrever houveram muitos problemas, porque o verbo haver no sentido de existirem é impessoal, certo? O gramático, sobretudo o gramático que apresenta as normas do que é mais culto, menos culto, vai trazer esse tipo de informação. O que o linguista faz de diferente? O linguista vai dizer, olha, embora a gramática diz que houveram muitos problemas, é uma coisa que infringe uma regra de norma culta, eu consigo explicar para vocês porque ainda assim as pessoas dizem e escrevem muitas vezes houveram. Eu consigo dizer para vocês e explicar cientificamente por que isso que, de acordo com esse padrão, é considerado erro, ainda assim ocorre muito. Então, o linguista, ele diagnostica, e ele também não é aquela pessoa que vai dizer assim, então tudo pode, está tudo certo. O linguista também vai se posicionar e vai dizer, isso é norma culta, isso é mais informal, isso é menos informal. E é com esse tipo de olhar que o linguista trabalha. E a linguística é uma ciência, e como tal, ela tem método, ela tem estado da arte, ela tem hipóteses, metodologias, e sendo uma ciência, a gente não tem nunca 100% de certeza, que esse é o elemento-chave da ciência, né? Então, a ciência é uma construção de saberes. Bem, além da linguística em geral, que é a ciência
com a qual eu trabalho, nós trabalhamos bastante com a linguística aplicada, que é essa ciência mais voltada para questões mais práticas. Por exemplo, um assunto clássico da linguística aplicada é o ensino das línguas. Como é que a gente pode melhorar o ensino? Um outro assunto é o ensino da tradução, por exemplo. E eu também trabalho, junto com vários colegas, nessa área da linguística que se chama terminologia. O que é a terminologia? É uma área de estudos especialmente dedicada às linguagens técnicas e científicas. Por exemplo, interessa a linguagem do direito, a linguagem da medicina, mas também a linguagem do corte e costura, a linguagem da culinária, a linguagem do processamento da mandioca. Então, essa linguagem que está envolvida em trocas e movimentos de saberes e conhecimentos também é uma área de bastante interesse nessa linguística, e eu e os meus colegas trabalhamos bastante nesta direção. E nós, ao longo dos anos, né, temos visto que esse movimento de tentar simplificar alguma coisa para facilitar o entendimento de determinadas pessoas com diferentes perfis, é algo que pode ser comparável à tradução. E vejam aqui, tem um autor que, em 1969, que é Jacobson, já falava alguma coisa sobre tradução intralinguística. Né? A gente conhece a tradução interlinguística, né? Então, quando eu traduzo do português para o inglês, por exemplo, ou quando eu traduzo do português para Libras, eu estou fazendo uma tradução. Mas quando eu traduzo de um português mais complexo para um português mais simples, eu estou fazendo um processo que é comparável a fazer uma tradução, só que é dentro de uma mesma língua. Por exemplo, né, eu posso ter uma informação sobre saúde em português que eu traduzo para Libras. Mas se eu reconhecer que aquela informação em Libras ainda assim está difícil, o que eu posso fazer? Eu posso traduzir de um Libras mais complexo para Libras mais facilitado. Como é que eu faço isso? Utilizando um repertório de sinais que sejam mais familiares e mais acessíveis para as pessoas surdas. Então, quer dizer, não basta estar a informação em Libras, é preciso que a informação esteja apresentada em Libras de uma maneira que seja facilmente compreensível por uma pessoa surda. Eu preciso de um repertório de sinais que seja familiar para essa pessoa. Né? A esse tema, né, quero aqui compartilhar com vocês notícias sobre um encontro nacional de tradução que vai ocorrer em novembro em Porto Alegre. E nesse simpósio, nesse encontro nacional, nós teremos um simpósio sobre tradução intralinguística, justamente para pensar, em meio à tradução em geral, essas técnicas e essas questões da simplificação de textos. Convido vocês, então, a conhecerem esse encontro de tradução e, se tiverem algum interesse em apresentar algum trabalho, algum estudo, não é necessário ser linguista para participar desse grupo, certo? Bem, o nosso grupo de pesquisa na nossa universidade, a gente tem como princípio, então, né, de tentar deixar o mais acessível e público possível o que a gente tem produzido. E desde, pelo menos, 2010, a gente tem tentado publicar as nossas atividades na internet e desenvolvemos uma série de sites e recursos disponíveis na internet que podem ser acessados e usados sem necessidade da pessoa baixar nada, enfim. E eu aqui convido vocês a conhecerem o nosso site da acessibilidade textual e terminológica, tá? Vocês têm ali no menu que eu marquei aqui no desenho, né? Vocês têm uma série de funcionalidades. A gente tem vídeos, a gente tem materiais de estudo, temos um grupo de estudos que se reúne uma vez por mês, né? Então, vocês podem
encontrar uma série de informações sobre o nosso grupo de pesquisa aqui nesse site, né? E também a nossa ferramenta de auxílio à simplificação de textos. Bem, recentemente foi concluído no nosso grupo uma tese de doutoramento de autoria da Esther Mota, que está aqui conosco nesse encontro, cujo título é Sentenças Judiciais e Linguagem Simples, um encontro possível e necessário. Este é um dos resultados mais recentes do nosso grupo de pesquisa, é a tese de doutorado da Esther Mota, e que já está disponível na íntegra para ser consultada. Então, a Esther tratou desses textos que a gente popularmente conhece como as sentenças dos tribunais de pequenas causas, que nós sabemos que devem ser apresentados em uma linguagem que seja mais compreensível, sobretudo quando a gente pensa no cidadão que recorre a esses juizados especiais sem estar acompanhado por um advogado. Então, esta tese de doutoramento, ela também está, de alguma maneira, bastante associada a essa iniciativa aqui, que é o Guia de Linguagem Simples do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? E este guia, então, tem a participação da Esther e apresenta alguns dos recursos que nós temos desenvolvido ao longo dos anos para apoiar as pessoas que têm a vontade de produzir um texto em um formato mais facilitado, em linguagem simples, para diferentes públicos. Tá? E eu vou salientar aqui para vocês, em especial, um recurso que nós desenvolvemos ao longo desses anos, que é o Corpop, né? E na verdade, uma base de referência sobre o que seria um vocabulário mais simples ou mais acessível para esse público que eu falei no início, né? Esse trabalhador adulto com escolaridade limitada ao ensino fundamental. Esse recurso é o nosso Corpop, né? O que é o Corpop? É um banco de textos, tá? Reconhecidos como fáceis ou facilitados, e a partir do acesso a essa base textual, que é completamente gratuito, né? Eu posso, então, percorrer a base e buscar informações sobre o uso ou não uso de determinadas palavras. Por exemplo, eu tenho uma dúvida se a palavra decorrente ela é mais fácil, ela é menos fácil? Será que... como é que eu vou saber? Enfim, essa palavra é muito usada, pouco usada? Então, esse corpus de referência, ele pode nos ajudar a decidir, né, sobre a escolha das palavras. A gente diz assim, use uma linguagem simples, use um vocabulário mais acessível, tá? Mas qual a referência que eu tenho para saber se isso é mais acessível ou menos acessível? E o Corpop, vejam só, do que ele é feito. Minutos. Já fechei 20? Tá, obrigada. Então, esse Corpop, do que ele é feito, gente? Ele é feito de textos que são considerados fáceis ou facilitados e que são apontados em pesquisas como textos que são lidos e compreendidos. Então, nós temos, por exemplo, o texto de jornais populares, esses jornais bastante acessíveis que a gente conhece. Nós temos um jornal que acho que é a estrela aqui do nosso Corpop, que é o jornal Boca de Rua, porque ele é um jornal feito por pessoas que vivem em situação de rua na nossa cidade, né? A escrita dos moradores de rua, essas pessoas escrevem, essas pessoas se expressam. Tá? Nós temos textos da coleção Retratos da Leitura do Brasil, nós temos textos de literatura simplificados para pessoas que fazem o EJA, por exemplo, a gente tem adaptações feitas por linguistas, né?
usando um vocabulário mais acessível para apresentar essas histórias que são clássicas da literatura. Então, vocês vão encontrar aqui dentro esse material como referência de simplicidade. Né? Então, digamos que eu estou na dúvida, né, se eu uso aumento ou se eu uso acúmulo, por exemplo. Então, eu percorro a base e descubro, por exemplo, que nesse conjunto de textos eu tenho só 2 ocorrências para a palavra acúmulo, mas eu tenho 33 ocorrências para a palavra aumento. Tá? Então, em termos de estatística de vocabulário, que é uma coisa que a linguística faz há bastante tempo no Brasil, sobretudo, né? Na área dos estudos de léxico, de vocabulário, né? Se a gente estuda bastante essas frequências, o que se usa mais ou menos, a partir daqui eu posso ter uma dica, assim, olha, vai ser mais fácil se eu usar a palavra aumento do que se eu usar a palavra acúmulo. Mas eu tenho mais chance de ser entendido se eu usar aumento do que se eu usar acúmulo. Então, é mais ou menos essa lógica que a gente tem nesse repositório, mas que eu posso usar para outras referências. Né? Eu uso fomento ou uso apoio? Eu uso marido ou uso esposo? Né? Então, considerando o perfil dos textos do Corpop, a gente não tem terminologia técnica dentro dele, né? Porque são jornais, obras de literatura, né? Mas ainda assim, eu posso usar o Corpop como uma referência de palavras simples para usar, para explicar um termo técnico, e também posso ver alguns termos técnicos, sim, que aparecem dentro desse tipo de comunicação. Vejam, por exemplo, se usa a palavra hepatite dentro do texto. Né? Ela é pouco usada, mas ela aparece em que condições? Né? Por exemplo, no jornal Boca de Rua, se usa muito a expressão internação compulsória, e que é um termo técnico da área jurídica, extremamente técnico. E por quê? Porque essa população tem, como a gente sabe, bastante problema com drogadição. Tá? Então, a internação compulsória, por exemplo, é um item usado nesse jornal escrito por essas pessoas. Né? Bem, no nosso grupo, a gente tem um grupo de estudos que é aberto a todo mundo que queira participar. Nós nos reunimos uma vez por mês, uma reunião online. Nós sempre temos um texto ou um tema, né, que é apresentado e previamente compartilhado com os interessados. Fazem parte do nosso grupo médicos, advogados, jornalistas, historiadores, linguistas, estudantes de pós-graduação e graduação. O próximo convidado do nosso grupo a apresentar o seu trabalho está aqui, é o Jonathan, que é advogado e vai nos falar sobre direito visual. Então, acho interessante esse grupo, que é aberto a todos, participação gratuita, quem quiser pode participar e trazer as suas questões e as suas colaborações para a gente. O nosso grupo de pesquisa produziu um curso online gratuito. Nós temos um curso online gratuito que se chama Texto Fácil. Até já me perguntaram, professora, por que não chamou de texto simples? Pois, na época, a gente não teve essa ideia, né? Enfim, é o curso Texto Fácil, é um curso de 30 horas aula, com certificação da nossa universidade, e vocês podem fazer esse curso, ele é totalmente gratuito, e ele é organizado em 5 módulos que tem a ver com os assuntos que a gente estuda e trabalha no nosso grupo de pesquisa ao longo do tempo. Nós temos um artigo na revista Rosetta, que eu recomendo que vocês conheçam, para terem uma ideia, assim, digamos, como diria um advogado, o modus operandi da pesquisa linguística, né? É um texto de fácil acesso que a gente escreveu pensando em apresentar a pesquisa que a gente faz numa linguagem acessível, né? Então, mostrando como é que a gente trabalha, como é que a gente estuda os vocabulários, como é que a gente lida com a linguagem, e convido vocês a conhecerem
esse relato aqui. E recentemente, muito recentemente, nós publicamos esse livro pela editora da Universidade Federal de Uberlândia, que se chama justamente Acessibilidade Textual e Terminológica. É um e-book de acesso grátis, ele tem 288 páginas, e são capítulos dedicados a todos os temas com os quais a gente tem lidado. A acessibilidade da informação em Libras, a comunicação aumentativa e inclusiva, com o professor Eduardo Cardoso, do nosso grupo, da nossa universidade, que lida especialmente com informação para pessoas com necessidades especiais, a parte de Libras, enfim, convido vocês a conhecer esse livro, e ele é um livro que tem a ver, então, com essa nossa ideia de acessibilidade, tem a ver com linguagem simples, e ele é voltado especialmente para a curiosidade dos professores, né, que quisessem trabalhar com essas temáticas, né? Por exemplo, como é que o professor pode tornar mais simples determinados conteúdos e materiais para cativar mais os seus alunos, né? A acessibilidade para a pessoa surda, enfim, são diferentes temas que são tratados no livro. Aqui vocês têm uma ideia geral, por exemplo, a linguagem jurídica dirigida ao cidadão, né? Enfim, diferentes elementos que são tratados como os clássicos, né? As frases muito longas, os parágrafos longos, a voz passiva, sujeito oculto, todos esses elementos que a gente conhece das diretrizes da linguagem simples. E essa figura, eu acho que um pouco resume, né, um pouco dessas questões com as quais nós temos nos envolvido já, pelo menos desde 2010, né? A gente tem essa linguagem técnica das ciências, das práticas e dos conhecimentos. A gente tem a linguagem simples, né? E aqui nesse recorte na parte em verde, né, em que a gente presta especial atenção para essas pessoas que têm escolaridade limitada e poucas experiências de leitura, mas também avançamos, né, com colegas do nosso grupo que são especializados nessa área, nisso que se chama de linguagem facilitada, voltada para pessoas com determinadas condições e necessidades especiais. Mas, para terminar já a minha apresentação, eu só queria dizer que, quando vocês acessarem lá os nossos materiais, a nossa página, queria que vocês entendessem que aquilo ali que vocês estão vendo é muito comparável a essa figura do iceberg, né? Então, a gente oferece sites, cursos, livros, material de pesquisa, né? A nossa ferramenta de auxílio à simplificação de textos da área da saúde, que também vocês podem conhecer ali, mas tudo isso é a ponta de uma quantidade de estudos e trabalhos, sobretudo, né, um produto desse estudo e desse trabalho de base científica que nós fazemos no meio acadêmico universitário brasileiro, associados a teses, dissertações, TCCs, pesquisa direta com o usuário, enfim, era isso. Então, assim, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Convido vocês, então, a conhecerem o nosso grupo, o nosso site, e, enfim, era isso. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Nossa, quanta informação, né? E que bom ter esse contato. Eu acho que é a primeira vez aqui na rede que a gente promove um encontro fazendo essa conexão entre um estudo científico e a linguagem simples, né? Que a gente vem aplicando na prática. Então, foi muito legal. Eu tenho várias perguntas na minha cabeça, mas imagino que outras pessoas tenham também. Então, o espaço agora está aberto para quem quiser fazer perguntas. Eu peço só para que vocês usem, ou abram a câmera e levantem a mãozinha, ou usem o recurso de levantar a mão para eu organizar aqui e
e não virar uma bagunça, tá bem? Quem preferir também pode escrever a pergunta aqui no chat, se não puder abrir o microfone, ou, enfim, ou a câmera, e eu passo para a professora, tá ok? A gente já tem desde agora, professora, várias pessoas parabenizando, a professora Cláudia Montalvão, que fez parte da banca de mestrado da Heloísa Fischer, agradecendo a rede pela organização, com a professora Finato, dizendo que já acompanha seu trabalho há um tempo. Muitos parabéns. A Roberta falou que leu ontem o capítulo sobre a linguagem jurídica, que achou muito esclarecedor. Muitas pessoas comentando aqui no chat. E, opa, bloqueou a minha visão. Estou passando. A Fanny, professora, está perguntando se o grupo de estudos faz alguma interface com a área de UX Writing, né, da experiência do usuário, e ela comenta que não é dos nomes mais simples. Sim, inclusive o Gabriel Ponomarenko, que é um dos coautores desse nosso artigo facilitado, que se chama Não Basta Ler, Tem que Escrever, fez já uma série de parcerias com o pessoal que trabalha com esse tipo de produção de conteúdo, inclusive a nossa mini calculadora de índice Flash, que está disponível lá no site, foi desenvolvida com essa parceria, né? Às vezes a gente sabe, o índice Flash é uma medida importante, tá? Mas como é que eu calculo o índice Flash do meu texto, né? Então, a partir dessa parceria, a gente tem ali no nosso site, ali da acessibilidade, como calcular medidas, e foi uma parceria, né? Tem ali o registro da pessoa para ajudar a pessoa a fazer o cálculo do índice Flash, caso ela não tenha acesso a alguma ferramenta, enfim. Então, sim, a gente tem poderíamos ampliar naturalmente. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora? Acho que enquanto ninguém se manifesta, professora, além do guia de linguagem simples do TJ do Rio Grande do Sul, tem algum projeto do grupo de acessibilidade textual e terminológica de parceria para, enfim, oferecer orientações ou algum tipo de capacitação para outros órgãos governamentais? Eu e a Aline Evers, a gente tem prestado assessoria, eu na condição de co-ministrante, né, e a Aline Evers de ministrante principal, a gente tem prestado uma série de assessorias e capacitações para diferentes órgãos públicos que têm nos procurado, né? Por exemplo, a gente colaborou com com a apresentação em linguagem simples do prêmio Inoves, do governo do estado do Espírito Santo. No momento, estamos fazendo também uma capacitação específica sobre a escrita de editais, em uma linguagem mais simples, levando em consideração vários aspectos, né? Enfim, a gente sabe, né, que um edital é linguagem jurídica, tem valor jurídico, enfim, há uma série de elementos a serem levados em consideração, né, quando a gente está neste território. Também temos uma cooperação em curso com o professor Diego, da Universidade Federal do Espírito Santo, na área da atenção farmacêutica, enfim, tentando assessorar o grupo do professor Diego, que é um grupo também universitário, na apresentação dessas informações
do atendimento farmacêutico de uma maneira mais condizente, vamos dizer assim, com o nível de compreensibilidade necessário, principalmente nas farmácias públicas, né? Então, a gente tem prestado uma série de serviços e assessorias. A Liana Paraguaçu, que está aqui, minha orientanda de doutorado, que trabalha especificamente com letramento em saúde, por exemplo, presta uma assessoria já há um bom tempo para a Fiocruz, né? No sentido da comunicação em saúde poder ser mais acessível também, né? Então, a gente tem construído uma série, né, de parcerias e ministrado cursos, né? Ainda hoje, agora, estava aqui tentando recuperar uma experiência da Universidade Aberta do Brasil, em que nós atuamos numa capacitação do Capagic Saúde, né? Apresentando as técnicas da linguagem simples, os princípios da acessibilidade textual e terminológica, da estatística de vocabulário, mostrando essas ferramentas. Por exemplo, o Corpop é uma ferramenta que pode nos ajudar bastante, né? No sentido de mostrar para a gente padrões de vocabulário mais simples, mas há uma série de outros estudos, por exemplo, como vocês podem ver no trabalho da Esther, em que a gente tem analisadores de complexidade de frase, né? Analisadores de diferentes ordens e tipos, né? E também trazendo estudos que já foram feitos, né, no nosso grupo. Por exemplo, a gente tem um trabalho de TCC super bacana, que é com as informações para os trabalhadores expostos ao amianto. Então, o sindicato produz material, o Ministério da Saúde produz material. E como é que esse material precisaria ser apresentado para que realmente ele fosse compreensível por esse trabalhador? E a gente está falando principalmente do trabalhador da construção civil. Então, como é que a gente faz para essa informação, né? Então, a gente tem a resposta, Clarice, a gente tem feito várias participações, sempre a convite, né, das instituições, né? E, na medida do possível, a gente tenta atender a maioria. Quando a gente não consegue, a gente diz, olha, a gente tem o nosso curso Texto Simples, ou Texto Fácil, tem lá 30 horas, e é uma coisa mais extensiva, mais extensa, né? Mas, enfim, produção de materiais para atendimento farmacêutico, por exemplo, é uma nova frente, né? De estudos que a gente tem, sobretudo agora, né? Quando a gente escuta aí no jornal de quererem que se possa comprar medicamento em supermercado, né? Sem atendimento do farmacêutico, né? Então, a gente Nossa, vê assim, professora, muito bom saber desse movimento, dessa parceria que vocês têm feito, porque a gente tem um fiozinho de esperança, né? Também de que está tendo demanda, uma busca dos órgãos públicos, né? Por esse tipo de apoio, por esse tipo de conhecimento. Fiquei muito feliz por saber disso. O Marcos Costa está querendo fazer uma pergunta também. Marcos, a palavra é sua. Tá, ok. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcos Costa e eu falo de Vitória, no Espírito Santo. A professora Maria José Finato acabou de falar aí do Inoves, né? Que é um prêmio que nós temos aqui no estado, do governo do estado do Espírito Santo. Enfim, eu trabalho como revisor textual no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, conhecido mais pela sua sigla INCAPER, certo? Então, é um prazer muito grande estar participando desse evento aqui e podendo conversar com a professora José Finato também, que é uma referência que a gente tem recebido, né? Ela já desenvolveu um trabalho aqui no Espírito Santo com um grupo do LabGES, que fez o edital do Prêmio Inoves, todo em linguagem simples, em linguagem acessível. De fato, o trabalho ficou muito bom. Foi assim,
um motivo de grande alegria, né? Ter esse produto, esse material, né? Esse edital já em linguagem simples, e a professora Maria Finato também trabalhou nesse projeto, auxiliou nesse projeto, então é uma satisfação muito grande, professora, poder conversar com a senhora neste momento. E nós estamos com outro projeto lá no Incaper. Nós estamos com um projeto que foi aprovado agora recentemente pela FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, e também enfim, é um projeto que foi... desculpa o barulho aqui da ambulância que acabou de passar aqui, me deixou um pouco atordoado, porque fez muito barulho aqui. Mas, enfim, nós tivemos esse trabalho, esse projeto aprovado, correto? E vai ser um trabalho que ele vai avaliar a percepção do nosso público-alvo, que é prioritariamente o produtor rural, em relação às nossas publicações. O Incaper ele é um instituto de pesquisa, de assistência técnica, e também tem um grande volume de produção de material voltado para vários públicos, especificamente o público, o produtor rural. E entre essas metas do que nosso projeto tem, é de elaborar um guia de linguagem simples, professora. Então, assim, nós temos vários esse projeto, tem muitas metas a serem cumpridas, mas uma delas é a elaboração de um guia que nós vamos preparar, e, como desdobramento também, nós vamos preparar algumas oficinas de sensibilização dos nossos autores, né, dos nossos pesquisadores, dos nossos extensionistas que produzem esses materiais para, não só para os agricultores, né, também produzimos material para pesquisadores, para técnicos, para estudantes da área agronômica, enfim, nós temos um público bastante variado, mas o prioritário é o produtor rural. E o nosso foco vai ser desenvolver um material que seja acessível a esse público. Certo? Marcos, assim, se tu acessares o nosso site ali que eu indiquei, da acessibilidade, em publicações, tu vai encontrar o trabalho da Gisele Fetter, é um trabalho de mestrado, em que nós fizemos um estudo justamente do material da Embrapa e o trabalho da nossa empresa, a Emater, aqui do Rio Grande do Sul, pensando no tipo de material que o extensionista está levando para o agricultor, né? São os folhetos, os folders, enfim. Então, não chega a ser um trabalho de proposição de um guia de linguagem simples, mas tem um bom diagnóstico. Se vocês precisarem de um estado da arte, né, para dizer, olha, já tem estudos que dizem que precisa melhorar isso, isso e isso na comunicação, principalmente com o agricultor familiar, a gente tem ali um diagnóstico do material da Embrapa e o da nossa Emater aqui do Rio Grande do Sul. Claro que é um trabalho de linguística, né? Não é, é um mestrado em linguística, e que diz assim, olha, um dos grandes problemas é que o que é o assunto principal está lá atrás, o tópico, né? Dentro de uma abordagem da linguística funcional. Mas, assim, faz um levantamento dos termos técnicos que tem no material, que o extensionista produz e entrega de alguma maneira, né, para o produtor. Então, talvez, né, assim, alguma coisa possa ser útil, né? Com certeza. Mas só para te dizer, Marcos, que a gente já passou também, né, por esses materiais, tentando fazer um contraponto entre o que a Embrapa faz e o que a Emater faz, né, na produção desses... Mas é realmente bastante difícil, né? A gente vê, muitas vezes, o engenheiro agrônomo, assim, com alguma dificuldade, né, de se expressar de uma maneira que o agricultor identifique, né, do que se trata, né, muitas vezes. Exatamente. Na condição de revisor textual, esse é um grande desafio que eu observo quando eu pego um material para revisar e o público-alvo está definido como o produtor rural. E, ao ler o texto, eu verifico muitos jargões, muitos termos técnicos, né, que para o produtor rural
não é acessível, né? É um vocabulário, uma linguagem que muitas vezes ela está além da compreensão desse leitor, né? Então, É, esse é o eu grande acho, desafio. eu acho que tu vai gostar do trabalho, embora tenha essa coisa de ter linguistiquez, né? Porque a Sim, sim. autora, a Gisele Fetter, era também revisora dos materiais da Emater, a nossa empresa aqui, Ótimo, não, vai ser né? maravilhoso Então, ler o trabalho recomendo, dela. assim, talvez, Certamente, né? E, certamente. enfim, Eu vou buscar lá, é no site do grupo, né? Lá da isso, Universidade tá. Federal. Acho que até que a Liana já tinha colocado, mas eu posso colocar de novo aqui sem problema o site para Ótimo, ti. tá joia. Tá ok. Muito obrigado. Professora Finato, a Patrícia Almeida também gostaria de fazer uma pergunta. Patrícia, está aberta Oi, essa? gente. Oi. Estou aqui, desculpa não abrir, professora, o meu vídeo, porque eu estou aqui na rua, mas não podia perder. Primeiro de tudo, Obrigada. que alegria, né, ver mais interesse pela linguagem simples, né, que enfim, uma ferramenta que o nosso povo precisa, especialmente, né, para essa linguagem técnica, né. Eu sou do movimento das pessoas com deficiência e estou me especializando em linguagem simples, mas o Easy Read, né, e não Plain Language. E, assim, essa última especialização, já fiz uma especialização na Argentina, outra na plena inclusão da Espanha e uma na Universidade Autônoma de Barcelona. E lá, uma coisa que eles falaram é que, assim, se você põe aquele símbolo de leitura fácil, que assim, tem uma certa discriminação, né? Por ser um texto fácil demais, simples demais, não é para mim. Mas, por outro lado, eu vejo os dois movimentos aqui no Brasil andando paralelamente, eles não se falam, eles não se conversam, né? As pessoas de Plain Language não sabem que o Easy Read existe. E o Easy Read não é apenas o texto, como vocês estão... Assim, a senhora do campo da linguística e tudo, mas para acessibilizar a linguagem, ainda mais nos dias de hoje, né, de mídias sociais, você tem muitos recursos visuais, a gente não Com fala de design certeza. simples, né? Com certeza. Então, como é que a gente faz para linkar, né? Juntar essas duas coisas, especialmente na questão da validação, porque eu não vejo as pessoas que fazem a Plain Language validando, e é fundamental, você tem que escrever para o público, né? Aqui aquela mensagem se destina, professora. Olha, até assim, a esse propósito, se tu acessar o nosso livro Acessibilidade Textual e Terminológica, tu vai ver que tem um capítulo especial da autoria do professor Eduardo Cardoso, e, se eu não me engano, da professora Patrícia, contando do grupo com acesso da nossa universidade, que tem sido nosso parceiro na área de comunicação alternativa e aumentativa, né? E eu acho que a testagem com o público destinatário é inarredável. A gente precisa fazer isso, a gente tem feito de diferentes maneiras, né? E a linguagem facilitada, diferente da linguagem simples, demanda um investimento, né, para se fazer essa testagem. Vou te dar um exemplo. Na minha universidade, a professora Cláudia Freitas coordena um grupo e eles são especializados na produção de livros infantis adaptados para crianças cegas, com autismo, mas também crianças que não têm necessidades especiais. E eles agora estão fazendo essas testagens, por exemplo, um usuário cego, né, está experimentando a informação que está ali apresentada no livro, está dizendo, olha, a frase está muito longa. Então, a pessoa está lendo em braille o texto, tem a contraparte tátil, e ela está dizendo, eu estou achando que a frase está muito longa, né? Então, eu acho que a gente já está se movendo nesse caminho, viu, Patrícia? Eu sei que são duas vias que não se encontraram muito ao longo dos anos, né? Mas eu acho que a gente está se aproximando cada vez mais, e eu acho que estar ao lado do professor Eduardo Cardoso,
que é do grupo Com Acesso da nossa universidade e da professora Cláudia Freitas, tem sido também um diferencial do nosso grupo, né? E eu te digo, assim, estamos abertos, venha participar do nosso grupo, a gente se encontra uma vez por mês, a gente se encontra para conversar sobre um texto, para trocar uma ideia, uma pessoa faz uma apresentação, a gente conversa e a partir daí a gente tenta construir coisas, né? Então... Vou sim, conheço o Eduardo, estamos juntos, inclusive, nessa, né? Em São Paulo tem mais diferenças, já tem várias outras iniciativas a nível governamental, a gente está com um projeto de lei, inclusive, né? lá na Câmara dos Deputados, mas, assim, o que eu acho diferente, a gente não testa, na verdade, né? A gente constrói junto. Mas é que não é teste, né? Como a dissertação da Heloísa, testar o entendimento. Não, você constrói junto com a pessoa, né? Que é o seu foco. Exatamente, essa pessoa precisa participar da elaboração desses materiais, com certeza, né? Então, agora, na nossa capacitação, por exemplo, com editais, né? Eu disse, olha, quem sabe a pessoa que vai receber esse edital não vem aqui conversar com a gente, o nosso leitor destinatário. O que ele precisa? Por que a informação não está funcionando? Né? Eu acho que a gente precisa trazer os diferentes envolvidos para essa conversa. Mas agora, com relação às testagens, elas sempre são muito penosas, né? A gente, no âmbito acadêmico, por exemplo, a gente tem que passar em diferentes instâncias para coletar testagens ou validar instrumentos, né? Então, realmente demanda um investimento, né, de diferentes pessoas envolvidas, né? Para tu teres ideia, agora nós vamos iniciar um período de testagem de compreensão de leitura com o pessoal que trabalha no serviço terceirizado da nossa universidade na área de limpeza e vigilância. E não é nada trivial chegar a essas pessoas e perguntar para elas o que elas acham a respeito da informação tal qual a gente acha que seria adequado para elas, né? E no futuro, sim, eu acho que, como outras pessoas já têm feito, né, trazer essas pessoas para a elaboração desses materiais, né? Isso é um exemplo, por exemplo, meu primeiro dicionário de medicina da professora Rosa Estopar, de Barcelona, que tem insumo produzido por crianças para uma obra sobre saúde para crianças, né? Então, realmente, eu acho que, pensando, por exemplo, nas sentenças dos tribunais de pequenas causas, será que o público que acorre aos chamados tribunais de pequenas causas poderia se manifestar também sobre como esses materiais são apresentados? Eu acho que a gente precisaria, né, ter esse na dado... verdade, é toda uma profissão, né? Você tem que ser pago para isso, inclusive, né? Tem essa discussão no Easy Read, né? Enfim. Com certeza, com certeza. Mas as pessoas têm que reconhecer o valor disso, né? E elas precisam saber que isso existe. Muitas pessoas nem sabem, né? Bom, muitas pessoas nunca ouviram falar que linguística é uma ciência, né? Então, enfim, a gente estuda facilitação, compreensão de leitura, né? Aqui no Brasil desde 1960, né? Então... Olha, mas parabéns, viu? Adorei a palestra. Muito obrigada. Obrigada. E se puder, venha a um encontro do nosso grupo. Vou sim. O próximo é Visualó. Ótimo. Gente, muito legal. Vou aproveitar e fazer uma pequena intervenção, aproveitar, Patrícia, você está aqui e comentar que eu, quando comecei a estudar sobre a linguagem simples e outros tipos de linguagem, né, linguagem inclusiva e a leitura fácil, linguagem fácil, eu descobri através de você, em alguma rede social, algum material, e eu fui atrás. Então, quase tudo que eu consegui
para usar na minha dissertação de mestrado foi material que chegou até mim através de você, Patrícia. Acho que você não sabia disso, então... Que bom, então, obrigada, adorei saber. E deve estar Patrícia... saindo um livrinho bem fácil de usar também para levar na bolsa sobre o tema. Até o final do ano a gente lança. Que bom, Patrícia, parabéns. É verdade, muito bom, muito bom. Professor, bom, a gente está passando um pouquinho agora das 5 já, tem vários comentários aqui, o Marcos está dizendo que é muito enriquecedora essa troca de ideias com a professora Finato e demais presentes, a Esther está comentando que a palestra foi excelente, ótimas intervenções, Martinho também, é sempre uma oportunidade singular, conversa com a professora Finato, enfim, eu acho que foi um encontro muito produtivo, gostei muito de participar, de ter esse momento de novo com vocês. A gente da rede está planejando manter esses encontros com alguma frequência e tentar mesclar nesses encontros experiências práticas, né, de profissionais que vêm aplicando a linguagem simples e também trazer experiências científicas, né, de pesquisas acadêmicas, e a gente começou com essa nova vertente hoje muito bem com a professora Finato e a apresentação do estudo deles no grupo de acessibilidade textual e terminológica. Se alguém tiver uma última perguntinha, a gente tem mais 1 minuto, podem levantar a mãozinha, mas é isso. Para quem não pôde assistir, acompanhar, participar aqui, hoje a gente vai disponibilizar depois, ou para quem quiser rever, né, claro, a gente vai disponibilizar depois esse encontro. E é isso, pessoal, vocês vão ficar por dentro de tudo através dos e-mails, né, para quem está inscrito na rede. Agradeço demais a presença de todos e de todas vocês. É isso, tenham uma boa tarde. Obrigada, professora Finato, muitíssimo obrigada. Obrigada. Nathalie. Essa é uma área que a gente precisa ter muita força e ânimo, né, gente? Nossa, a gente tem que matar um leão por dia. Podia já interromper a gravação? Tem que ver quem foi a pessoa que está como anfitrião agora. É a Nathalie. Nathalie, você está aí? Vou mandar uma mensagem para ela, só um minuto. Eu posso sair, Giovana? Posso? Pode sim, pode sim. Tá. Então Obrigada. tá, eu estava esperando que vocês me liberassem. Não, tranquilo. É porque a Nathalie está administrando várias coisas, certo. Mas... Então Obrigada. tá, então eu vou sair então. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Foi muito bom ouvi-la. Obrigada.